Imaculada Conceição refere-se a um dogma através do qual a Igreja declarou que a concepção da Virgem Maria foi sem a mancha, mácula em latim, do pecado original. Desde o primeiro instante de sua existência, a Virgem Maria foi preservada do pecado pela graça de Deus. Ela sempre foi cheia da graça divina. O dogma declara também que a vida da Virgem Maria transcorreu completamente livre de pecado. O Catecismo explica: os padres da tradição oriental chamam a Maria, a toda santa, Panágia, celebram-na como imune de toda mancha de pecado, visto que o próprio Espírito Santo a modelou e dela fez uma nova criatura. Pela graça de Deus, Maria manteve-se pura de todo o pecado pessoal ao longo de toda a vida. Desde os tempos da Igreja primitiva, os fiéis sempre acreditaram que Maria, a mãe de Jesus, nasceu sem o pecado original. Tanto no Oriente como no Ocidente, há grande devoção a Maria enquanto mãe de Jesus e virgem sem pecados. No começo do cristianismo, o dogma da Imaculada Conceição já era tido como uma verdade de fé para os fiéis. O dogma que declara a Imaculada Conceição da Virgem Maria é fundamentado na Bíblia. Maria recebeu uma saudação celestial do anjo Gabriel, quando este veio anunciar que ela seria a mãe do Salvador. Nesta ocasião, o anjo Gabriel saudou-a como cheia de graça. Foi o Papa Pio IX, o Papa que proclamou o dogma da Imaculada Conceição. Recorreu principalmente à afirmação de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, onde Deus diz: Eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre sua descendência e a dela. Assim, segundo esta profecia, seria necessária uma mulher sem pecado para dar à luz o Cristo que reconciliaria o homem com Deus. O verso Tu és toda formosa, meu amor. Não há mancha em ti, no Cântico dos Cânticos, capítulo 4, versículo 7, também é uma referência para defender a Imaculada Conceição. Outras passagens bíblicas referentes são: também farão uma arca de madeira incorruptível, Êxodo capítulo 25, versículos 10 ao 11. Pode o puro, Jesus, vir de um ser impuro? Jamais. Jó capítulo 14, versículo 4. Assim, fiz uma arca de madeira incorruptível. Deuteronômio capítulo 10, versículo 3. Maria é considerada a arca da nova aliança. Apocalipse capítulo 11, versículo 19. E, portanto, a nova arca seria igualmente incorruptível ou imaculada. Também existem os escritos dos padres da Igreja, como Santo Irineu de Lyon e Santo Ambrósio de Milão. São Tomás de Aquino, por volta de 1252, declarou abertamente que a Virgem foi, pela graça, imunizada contra o pecado original, defendendo claramente o dogma do privilégio mariano, que seria declarado e definido séculos mais tarde. Muitos padres e doutores da Igreja Oriental, ao exaltarem a grandeza de Maria, Mãe de Deus, usavam expressões como cheia de graça, lírio da inocência, mais pura do que os anjos. A explicação está no Catecismo da Igreja Católica. Para vir a ser a mãe do Salvador, Maria foi adornada por Deus com dons dignos de uma tão grande missão. O anjo Gabriel, no momento da anunciação, sauda-a como cheia de graça. Efetivamente, para poder dar o assentimento livre da sua fé ao anúncio da sua vocação, era necessário que ela fosse totalmente movida pela graça de Deus. Ao longo dos séculos, a Igreja tomou consciência de que Maria, cumulada de graça por Deus, tinha sido redimida desde a sua conceição. É o que confessa o dogma da Imaculada Conceição, proclamado em 1854 pelo Papa Pio IX. Por uma graça e favor singular de Deus Onipotente e em previsão dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, a bem-aventurada Virgem Maria foi preservada intacta de toda a mancha do pecado original no primeiro instante da sua conceição. A Igreja Ocidental, que sempre muito amou a Santíssima Virgem, tinha uma certa dificuldade para a aceitação do mistério da Imaculada Conceição.
Em 1304, o Papa Bento XI reuniu na Universidade de Paris uma assembleia dos doutores mais eminentes em teologia para terminar as questões da escola sobre a Imaculada Conceição da Virgem. Foi o franciscano Beato Dom Scoto quem solucionou a dificuldade ao mostrar que era sumamente conveniente que Deus preservasse Maria do pecado original, pois a Santíssima Virgem era destinada a ser a mãe do seu filho. Isso é possível para a onipotência de Deus, portanto o Senhor de fato a preservou, antecipando-lhe os frutos da redenção de Cristo. Rapidamente, a doutrina da Imaculada Conceição de Maria, no seio de sua mãe Santana, foi introduzido no calendário romano. O dia da festa da Imaculada Conceição foi definido em 1476 pelo Papa Sisto IV. A existência da festa era um forte indício da crença da Igreja na Imaculada Conceição, mesmo antes da definição do dogma no século XIX. No dia 8 de dezembro de 1854, dia da festa, o Papa Pio IX, com a bula intitulada Deus Inefável, Inefabilis Deus, definiu oficialmente o dogma da Santa e Imaculada Concepção da Virgem. Assim está escrito na bula, documento papal, que o Papa Pio IX proclamou. Em honra da Trindade, declaramos a doutrina que afirma que a Virgem Maria, desde a sua concepção, pela graça de Deus Todo-Poderoso, pelos méritos de Jesus Cristo, Salvador do homem, foi preservada e imune da mancha do pecado original. Essa verdade foi-nos revelada por Deus e, portanto, deve ser solidamente crida pelos fiéis. A própria Virgem Maria apareceu em 1830 a Santa Catarina Laboré, pedindo que se cunhasse uma medalha com a oração: Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Santa Bernadette Subianrus, a jovem que viu Nossa Senhora em Lourdes, disse que Nossa Senhora se autodefiniu dizendo assim: Eu sou a Imaculada Conceição. Isso aconteceu em 1858, apenas 4 anos após a definição do dogma. Todos os estudiosos consideram quase impossível que uma adolescente como era Bernadette, vivendo num lugarejo insignificante como era Lourdes, soubesse da proclamação do dogma e muito menos o seu significado. Por isso, as aparições de Nossa Senhora em Lourdes são consideradas como uma confirmação celestial do dogma da Imaculada Conceição. Por isso, nós podemos recorrer a Maria com toda a confiança, justamente porque ela é imaculada, sem mancha, sem pecado, sem impurezas. Ela é cheia, plena, repleta da graça de Deus e por isso pode ouvir nossos pedidos e súplicas e apresentá-los ao Pai, diante de quem ela está no céu. Nossa Mãe Celestial é pura, santa, sem pecado e nos ama com um amor puro, santo e divino. Assim, com esta confiança, recorramos a ela sempre, pois ela intercede por nós. Nossa Senhora da Imaculada Conceição, rogai por nós.